Que farei da palavra do Senhor. Marcos 4, versículo 37 a 40. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Rogamos a Ti, possamos meditar nela essa noite, com temor no coração, que tenhamos um coração ensinável, humilde diante do Senhor. Pai amado, cônscio de que nós dependemos do Senhor, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Teu Espírito Santo, Pai, nos capacite essa noite para entendermos a Tua palavra e aprendermos, ó Pai, do Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vimos no estudo passado, utilizando esse texto, eu creio que nós iremos nos demorar nesse texto, acho que até a outra próxima quinta-feira, se Deus o permitir. Nós vimos dois pontos importantes acerca dessa passagem. Nós vimos que seguir a Cristo não impede que nós tenhamos problemas aqui nesse mundo humano, aqui na terra. Esse foi o primeiro ponto, que seguir a Cristo, ter fé em Jesus, ser intitulado um discípulo de Cristo Jesus, não significa ter uma isenção de tristezas ou falta de problemas. Pelo contrário, todas essas mazelas ainda nos acompanham até o nosso último dia aqui na terra, desse mundo mau. O segundo ponto que vimos também é que o Senhor Jesus, Ele é um homem real e verdadeiro. E vimos, como diz o texto, que Jesus estava dormindo na popa do barco, enquanto os discípulos ali estavam amedrontados. E há várias referências que vimos, onde fala da humanidade de Cristo, de como que de fato Ele é verdadeiro homem e também verdadeiro Deus. Diferentemente de nós, somente no aspecto acerca do pecado, que Cristo não pecou, Ele não teve pecado, mas que Ele se tornou homem, assumiu a nossa natureza, tinha sangue correndo sobre as suas veias, era feito de pele, carne e osso como nós, e estava sujeito também às mesmas debilidades, por causa do seu corpo limitado como o nosso, ao sono, à exaustão, ao cansaço, como vemos aqui claramente no relato de Marcos. Hoje nós vamos ver que pode haver muitas fraquezas e debilidade mesmo em crentes verdadeiros. Mesmo crentes fiéis a Deus passam por fraquezas e debilidades. O que é a palavra? Significa dizer débil ou debilidade? Significa dizer alguém que é fraco, alguém que possui fraquezas. Esse é o significado do termo, débil, uma pessoa que tem debilidade, uma pessoa limitada, uma pessoa que não tem potencial. E nós, como seres humanos, ainda com a presença do pecado, somos todos cheios dessas fraquezas, dessas debilidades. Esse é o ponto que vamos ver aqui, primariamente nesse texto. Nós temos uma prova notável desse fato na conduta dos discípulos, daqueles que serviam a Cristo, daqueles que foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus a que estivessem com Ele, não somente no seu terreno ministerial, mas aqui na terra, mas para todo sempre. Aqueles que foram eleitos pelo Senhor, comissionados pelo Senhor, como nos diz as Escrituras, para serem porta-voz do reino de Deus, do Evangelho de Cristo, após a ascensão de Jesus. Que foi registrado aqui nesse texto que lemos, que quando as ondas elas começaram a se arremessar ao barco, eles apressaram a acordar Jesus, a ir a Cristo, e disseram a Ele com temor e medo e com muita ansiedade: Mestre, não te importa que nós pereçamos?
não te importa que nós morramos aqui nessa situação, em meio a essa tempestade? Olhando para essa porção das Escrituras, nós percebemos que houve impaciência da parte dos discípulos. Eles deveriam ter esperado o Senhor, até ao apropriado momento em que ele despertasse do sono, acordasse, trouxesse bonança e acalmasse a tempestade. Então houve impaciência da parte dos discípulos. Houve também incredulidade da parte dos mesmos. Eles esqueceram que sob os cuidados no qual eles estavam, é daquele que tem todo o poder em suas mãos. É daquele que pode acalmar a mais aterrorizante tempestade que possa ser realizada em meio aos mares. Então eles foram incrédulos diante daquela tempestade, diante daquela situação. Em terceiro, percebemos a sua falta de confiança no Senhor Jesus, porque eles duvidaram do cuidado de Cristo e da consideração que o Senhor Jesus tinha pela segurança e o bem-estar daqueles que o servem. Talvez já tenha até ouvido o Sermão do Monte, daquilo que Jesus relata do capítulo 5 ao capítulo 7, como nos relata Mateus, onde ele fala da ociosidade da vida, para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, pelo vestir, pelo comer, porque os pássaros o Pai tem alimentado desde o princípio. Os mesmos não trabalham, não fiam, e Deus os tem sustentado até hoje pela sua eterna providência, bem como lírios dos campos. E eles ouviram acerca dessas verdades gloriosas ensinadas pelo Senhor Jesus, pois sempre estavam com Ele e continuamente eram expostos a essas verdades. E outra coisa, eles tinham uma peculiaridade diferente dos demais, porque Jesus dava a ele o significado real das parábolas, dos seus ensinamentos aos seus discípulos. É o que Marcos vai relatar do versículo 33 e versículo 34, onde por muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábola não lhe falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Mas houve aqui uma falta de confiança no Senhor em meio a essa tempestade, onde eles duvidaram de Cristo, do cuidado do Senhor, da consideração que Cristo tem em assegurar o bem-estar daqueles que o seguem, daqueles que o servem, porque Ele é o Filho de Deus. Talvez nós pensaríamos, pobre homens, ou talvez intitularíamos homens sem fé, homens sem confiança no Senhor, homens incrédulos, porque de fato, do que eles deveriam ter medo? Eles haviam visto provas sobre provas de tudo que deveria estar bem enquanto o noivo estivesse com eles, enquanto eles estavam na presença de Cristo durante o seu ministério aqui na terra. Eles testemunharam, irmãos, vários exemplos do amor e da bondade de Jesus na multiplicação dos pães, dos peixes, no amor e cuidado de Cristo para aqueles que tinham enfermidades ao curar os mesmos, bem como aqueles que eram atormentados e possuídos por demônios, do qual Jesus, pela sua poderosa palavra, os expeliam com a autoridade de Deus, divina. Então, eles testemunharam vários desses exemplos do amor e da bondade de Jesus para com eles. Eles testemunharam o suficiente para eles ficarem convencidos de que Ele nunca permitiria que esses realmente sofressem dano algum diante daquela tempestade. Então, comparado àquilo que eles já haviam aprendido de Jesus, e sendo assim expostos às verdades do reino de Deus, eles deveriam estar convictos, convencidos, já havia sido suficiente o que Cristo fez, ensinou, de que Ele poderia segurá-los muito bem nessa situação. Mas é interessante, irmãos, que o nosso medo, geralmente não é capaz de raciocinar baseado em experiências passadas. O medo faz com que nos esqueçamos aquilo que aconteceu conosco algumas vezes atrás. O medo faz isso. O medo tira de nós a confiança. Muitos crentes que têm uma caminhada com Cristo de 20, 30 anos,
passaram por situações no passado na qual Cristo deu um livramento de forma bela, graciosa e amorosa, mas que quando se deparam com muito anos depois, com algumas dificuldades, tempestades da vida, quando vem o medo tira o raciocínio, a pessoa se abala diante da dificuldade, diante da circunstância na qual ela está passando. Então o medo geralmente ele não é capaz de raciocinar ou de se basear em experiências passadas que tivemos com o Senhor, onde experimentamos a sua providência, onde experimentamos o seu amor, onde experimentamos o seu cuidado para conosco. Muitas vezes nós nos esquecemos por causa do medo e olhamos somente para adversidades. E aqui os discípulos não era muito diferente da situação a qual Marcos relata. Eles só ouviram o vento da tempestade. Eles só conseguiam olhar as ondas que arremessavam sobre o barco, sentindo ali talvez as ondas batendo no barco com ímpeto, Muitas vezes imaginaram que de fato a morte estava próxima deles e não podia esperar mais naquele suspense, naquela agonia, e decidiram clamar ao Senhor, acordar o Senhor Jesus, que talvez exausto por fazer, como nos relata o contexto do capítulo 4 de Marcos, por ter pregado o dia inteiro o Evangelho, por ter expulsado o demônio, por ter ensinado acerca do reino de Deus, ele como homem, igualmente a nós, só que sem pecado, estava cansado, estava num belo sono, assim como qualquer outro trabalhador que trabalha suas 8 horas por dia e que quer descansar no final do dia. Jesus também estava exausto por pregar a palavra, ensinar acerca do reino de Deus, curar os enfermos, expelir demônios. Ele estava exausto. E os discípulos, ao sentir o vento forte, ao ouvir as ondas, batendo sobre o barco com ímpeto, eles não se conteram mais, imaginando que a morte estava próxima. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, não importa que nós pereçamos. É como se eles estivessem dizendo: Senhor, você vai permitir que nós morramos aqui mesmo nessa tempestade, que esse barco se rebente no meio pela essa alvoroça tempestade, que nós morramos aqui? Acorde, Senhor. É basicamente como se eles estivessem dizendo isso, atormentados, amedrontados por causa do medo. No entanto, irmãos, que possamos compreender no final das contas que aqui é um quadro de fato que acontece constantemente com todos os cristãos de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as eras que já creram em Cristo. Afinal de contas, isso é um quadro pintado, essa situação que os discípulos passaram, em que todo crente, todo cristão é acometido constantemente durante a sua peregrinação nesse mundo caído. Todos nós. Nós já vimos que o crente não está isento de problema, de sofrimento e de dificuldade. E nós talvez, alguma vez, ao ler esse relato de Cristo, possamos dizer: rapaz, mas os apóstolos, que eram a coluna da igreja, que eram aqueles no qual Cristo lançou o fundamento do reino, que aprenderam pessoalmente de Jesus, a ponto de João dizer no capítulo 1 que eles não somente ouviram a verdade, mas apalparam o verbo de Deus, apalparam a palavra de Deus. Então muitos filhos de Deus caminham bem, caminham muito bem, enquanto não passam por alguma provação ou por alguma tribulação. Seguem a Cristo de modo razoável, às vezes, em tempos bons. Imagina que estão confiando nele totalmente, plenamente. Parece que a sua fé de fato está ancorada em Cristo quando tudo vai muito bem. E às vezes ganhamos até uma boa reputação de crente por causa disso, porque vai tudo bem. Rapaz, Deus está com fulano mesmo, porque está sendo abençoado, dá um bom testemunho de crente, vai tudo bem com ele. Então, quando vai tudo bem conosco, é de fato nós aparentarmos, trazer uma aparência de bom cristãos, até evidenciar uma boa reputação diante da sociedade, diante daqueles que estão ao redor de nós. Mas de repente, irmãos, quando alguma provação lhe sobrevém, ou talvez quando as suas propriedades pegam asa e voam, ou quando o dinheiro começa a sumir da conta,
né? Ou quando muitos definham pela enfermidade, quando a sua saúde definha, quando ele tem sido acometido pelas mazelas de uma doença às vezes incurável, onde está a sua fé? Né? Onde está aquela paz que sentíamos quando tudo ia bem? Onde está aquela certeza de que a nossa fé está ancorada em Cristo? Nós também poderíamos questionar, assim como nós questionaríamos a situação em que os discípulos estão aqui agora, de acordo com Marcos. Né? Muitas vezes nós vemos aqui e nos questionamos, mas como que pode? Eles viviam com aquele por meio de quem todas as coisas vieram à existência, como diz Colossenses no capítulo 1. Eles estavam com o Filho de Deus, aquele que anda sobre as águas, aquele que tem todo o poder, aquele que estava no princípio com o Pai, e eles tiveram incredulidade, falta de confiança no Senhor, uma impaciência, Cristo estando ali com eles, e assim também nós. Então aqui é um quadro muito bem pintado da experiência de todos os crentes de todas as eras, de crentes verdadeiramente fiéis ao Senhor, que muitas vezes, quando somos abençoados por Deus e que passemos por momentos maravilhosos, né, onde tudo vai bem, a família está na igreja, né, onde o salário está caindo certinho na conta, a saúde está em dia, a gente, né, anda sorrindo para o vento, tudo vai maravilhoso, né? Aí é fácil servir Jesus, aí é fácil manter uma reputação de crente, aí é fácil dizer, não, a minha fé de fato, né, o salário na conta caindo, né, e eu dependo do Senhor, mas o dinheiro está na conta, ele está feliz. Isso é bom para nós, Deus dá isso a nós. Mas o problema de muitos é quando vem a adversidade e a aprovação, quando o dinheiro não cai, quando a enfermidade vem. Qual é a nossa postura diante das provações, das mazelas que essa vida nos acomete? Nós também não ficamos como discípulos, não permanecemos impacientes, às vezes somos acometidos pela incredulidade. Será se eu vou passar fome mesmo? Meu Deus, será se de fato o Senhor vai prover o pão, a vestimenta, né? Será se de fato vai ter o sustento para me dar para os meus filhos? Será se nós não ficamos como eles, ou com falta de confiança no Senhor, ou às vezes duvidamos da segurança que Cristo nos dá, da sua promessa de que Ele não promete aos seus discípulos de que não lhes faltaria o mantimento essencial para viver nesse mundo? E muitos, né, pela ansiedade rompem sobre essa inundação de problemas da vida, são tomados pela ansiedade, tomados pela inquietação da vida, pela ociosidade da vida, pelos problemas, e não conseguem mais perceber quem está com ele no barco, quem está com ele na situação. Porque nós já vimos que Jesus não promete a nós uma vida 100% de bonança. Não é isso que a fé nos promete em Cristo. Problema sim, sofrimento terá, mas nós temos alguém conosco que é poderoso sobre todas essas coisas. Nós temos alguém que está conosco em meio a toda essa dificuldade, no qual nós podemos recorrer a Ele. E Ele pode sim trazer bonança, Ele pode sim trazer tranquilidade e paz para a nossa alma. No dia mais escuro, aquilo que Paulo diz em Efésios 6, 10, acerca da armadura de Deus, para que no dia mau estardes preparado contra as aciladas do diabo, contra a luta contra o pecado, contra a luta contra nós mesmos, do pecado que habita em nós, para que no dia mau nós tenhamos a certeza de que a justiça de Cristo foi nos vestida, foi nos dada, de que temos o capacete da salvação, a certeza de que em Cristo nós fomos salvos, regenerados, de que ainda que o mal, a tribulação, a vida aqui na terra nos mate, né? Tire a nossa vida, destrua o nosso corpo material, nós temos a certeza que estaremos com o Senhor, na presença do Senhor para todo sempre. Jesus diz em Mateus 10, não temeis aquele que mata o corpo, não tem mais o que fazer. Por que temer o homem? Por que temer as circunstâncias? Eu vos direi a quem vós deveis temer. Temer aquele que, além de matar o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno.
O Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre todas as coisas, e não somente tem poder, mas sustenta todas as coisas, é Deus, em Cristo, é nele. Ele é o primogênito da criação. Foi por meio dele que todas as coisas veio a existir. Então, irmãos, a mais clara verdade aqui, então, de forma perfeita e literal e absoluta, mesmo entre crentes verdadeiros, enquanto estiverem no corpo, nessa vida aqui nesse mundo, o melhor e mais brilhante dos santos de Deus, aqueles que para nós parecem até impecáveis, é de fato um pobre pecador. É uma criatura confusa, que apesar de ser convertida, regenerada, ser abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, santificada pelo Espírito Santo, ainda é limitada pelas debilidades, pelas fraquezas da vida. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então não pense você que a fé trará a você isenção de problemas e dificuldades. Pelo contrário. Jesus disse: perseguiram a mim, perseguirão também a vós. De todos serão odiados por causa do meu nome. Quem pode ler Eclesiastes 7:20? Para nós vermos nas Escrituras acerca disso. Apesar de que o homem que faz e pratica o bem. Quem encontrou pode ler. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo, não há homem bom, não há homem que aos nossos próprios olhos pareça perfeito, que faça o bem ainda, mas que não peque, não existe. Então o crente verdadeiro está sujeito a isso, literalmente sujeito a essa situação. Eu quero tomar aqui dois exemplos do Antigo Testamento, pela qual a gente possa confirmar essa verdade, de como até aqueles que mais brilhantes e que nós hoje temos como os patriarcas, os profetas, né, vemos neles debilidades também, fraquezas, porque a Bíblia não encobre isso, ela mostra claramente os pecados deles também. O exemplo aqui que temos é de Abraão, o pai da fé, que é intitulado dessa forma. E pela fé, Abraão ele abandonou seus pais e a sua parentela e foi de acordo com o mandamento de Deus, de acordo com a ordenança de Deus. Sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e fartei uma grande nação. Abraão não titubeou de pensamento, ele não pensou, ele não ficou em cima do muro. Atentamente ele foi fiel ao mandamento de Deus e foi para uma terra que nunca tinha visto. E pela fé Abraão ficou contente ao habitar na terra como estrangeiro, crendo que Deus lhe daria aquela terra por herança, e de que por meio de uma única família, da sua família, com sua esposa, seus servos, Deus faria uma grande nação. Por isso que ele foi intitulado o pai da fé, porque mesmo não vendo nada, não tendo Bíblia como nós, ele tinha certeza que Deus era poderoso para cumprir a sua palavra. Mas esse mesmo Abraão, irmãos, naquele tempo, ele foi vencido pela incredulidade. A Bíblia não deixa e não encobre isso de Abraão, de todos os santos, por temer um homem. Ele permitiu que Sara fosse chamada de sua irmã e não de sua esposa. Quando o rei veio perguntar: quem é essa? Ele: não, é só minha irmã. E o rei a tomou como sua esposa, né? Como vemos. Ele temeu o homem. Ele foi incrédulo diante da circunstância, da situação. Quando o negócio apertou, né, ele foi incrédulo, não confiou no Senhor. Ele preferiu temer o homem. E essa foi uma grande debilidade, uma grande fraqueza do pai da fé, daquele que deixou tudo para seguir a Deus, mesmo não vendo nada, mesmo não sabendo dessa terra, mas que Deus havia prometido de que ele habitaria nessa terra e que ele faria dele uma grande nação. E ele aqui fraquejou de forma débil. Mesmo assim, né, tem havido poucos crentes como Abraão entre nós, que tem uma fé como a dele. Mas a Bíblia deixa bem claro que ele foi um crente também, em certo momento, na adversidade, incrédulo. Ele não creu na promessa do Senhor. E outro exemplo que temos também, bem conhecido, é o de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Esse é o único que toma
né, esse termo, homem segundo o coração de Deus, que teve fé para ir à batalha com toda a confiança contra aquele gigante. Quem é esse filisteu que quer amedrontar o Deus vivo? Que ainda jovem, termo de idade, declarou publicamente a sua fé em Deus, de forma convicta, convencida de que Deus estava com ele, de que Deus poderia também livrá-los da garra do leão, do urso, como ele mesmo relata, também o livraria daquele filisteu. E ele teve fé para crer na promessa de Deus, que um dia também seria o rei de Israel, apesar de ser conhecido apenas por algum de seus seguidores, mas ele cria nisso. Apesar de Saul também persegui-lo como quem perseguia uma perdiz, um pássaro, uma caça, né, pelos montes, pelo deserto, e de parecer que sempre estava a um passo da morte. Ele teve fé. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo de tenra idade, novo, jovem. Mas esse mesmo Davi também, certa vez, foi tomado pelo medo e pela incredulidade. Chegou a dizer: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul? Ele duvidou. Deus já havia dito a ele que ele seria rei de Israel, que ele assumiria o trono. Ele esqueceu-se dos muitos livramentos que havia experimentado pelas mãos de Deus, e pensou apenas no seu perigo presente, nas circunstâncias, e refugiou-se entre os filisteus ímpios, como lemos em 1 Samuel 27, no capítulo 27. E esta também foi uma grande debilidade, uma grande fraqueza de Davi, né? Como de tantas outras, na qual a Escritura nos relata. E eu sei, irmãos, que é muito fácil para alguém replicar: ah, tudo isso é verdade, de fato, mas não justifica o temor dos discípulos, não justifica eles terem medo, não justifica, né, eles ficarem amedrontados. Eles tinham Jesus presente com eles, eles não deveriam ter sentido medo, e podem até dizer: nunca serei tão covarde e sem fé como eles foram. Muitas vezes nós fazemos isso, e às vezes dizemos: mas como é que pode? O povo de Israel, aquele povo tão incrédulo. Às vezes eu mesmo já falei isso, né? Viram tantos milagres da parte de Deus, maná caindo do céu, Deus dando carne para o povo, a rocha, né, minando água para eles tomarem, a nuvem durante o dia no sol escaldante, trazendo refresco para eles, e a sarça durante a noite, aquentando o corpo deles, porque no deserto era muito frio durante a noite. E nós, muitas vezes, somos como eles, que mesmo assim, sendo abençoados com tudo isso, reclamavam, murmuravam, eram incrédulos, se rebelavam às vezes contra Moisés, que era aquele que representava o Senhor, que tinha a palavra de Deus. E nós, muitas vezes, irmãos, não somos diferentes. Muitas vezes não, na maioria das circunstâncias. Então diga a quem argumenta desta maneira, que conhece pouco o seu próprio coração, que conhece pouco da sua própria pecaminosidade, do que de fato está no seu coração. Quando falamos assim é porque nós não conhecemos o perigo, né, o que de fato está em nosso coração, que não se diferencia em nada dos deles. E somos pecadores e sujeitos às mesmas circunstâncias e situação. Então ninguém pode dizer quanta fraqueza aparecerá em si mesmo, se não for colocado em circunstâncias onde elas possam vir à tona. É interessante que Deus proporciona isso. Deus proporciona essas situações. E às vezes nós conhecemos o nosso coração de fato quando passamos por dificuldades. Não vai? É muito interessante, né? Que Deus continua ainda. Aqui é a própria palavra do Senhor. Aí temos conselhos aqui, temos orientações para toda parte da área de nossa vida. Aí a gente esquece de carregar com isso, esquece de Cristo mesmo. Nós somos muito falhos mesmo. Passa despercebido. Sim, e é interessante essa lição, né, que chama a nossa atenção, porque os discípulos amavam a Cristo, irmãos. Eles amavam assim o Senhor. Eles abandonaram tudo por causa de Cristo. Eles abandonaram sua família. Lembra uma vez que Pedro pergunta: Senhor, e aquele que abandonou tudo para te seguir, o que ele terá?
Eles abandonaram, deixaram tudo para trás, largaram as redes, suas profissões, pescadores. Eles amavam o Senhor, de fato, eles queriam estar com Cristo. Eles tinham seu coração ardendo quando ouviam a palavra do Senhor. Né? Como o diácono Marcelo orou, a quem iremos, como Pedro diz? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Eles sabiam que Cristo é o Filho de Deus. Mas eles se desesperavam e revelavam diante das circunstâncias, porque de fato estavam no coração deles, porque eram meros pecadores. Assim também somos nós. Não é muitas vezes porque nós não somos crentes, ou porque nós não somos filhos de Deus, que passamos por debilidades e fraquezas. Não. Nós estamos sujeitos a isso. E Deus usa essas coisas para que sua graça abunde sobre nossas vidas. Como Paulo diz, né, que onde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus. Superabundou a graça do Senhor. O papel de Cristo fazer com que nós nos achegue a tribulações, a situações, as circunstâncias da vida, bem como a enfermidade, exatamente para isso, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Essa é a ideia. Esse é o propósito. E a dificuldade, irmão, é providência também, assim como as dificuldades. Tempo de bonança, amém, glória a Deus. Escassez, amém, glória a Deus também. Mas o nosso problema por causa do pecado em nosso coração e a propensão desesperada que temos ao erro é grande. E muitas vezes vamos murmurar. Muitas vezes vamos desconfiar do Senhor e não vamos confiar na sua providência. Esse é o perigo. O perigo está em nosso coração, porque Cristo está conosco. Ele está conosco e Ele faz com que a tempestade se acalme, se aquiete. Nós precisamos confiar na providência de Cristo, na providência soberana de Deus. Então, o último, irmão, até a morte pela verdade de que nenhum homem pode ser crente verdadeiro se não convertido e santo. Contudo, admita que o homem pode ser convertido, ter um novo coração, ser regenerado, santificado pelo Espírito Santo, um homem santo, uma mulher santa, e ainda assim ser passivo de debilidades, de dúvidas. Haverá situações que você vai duvidar, você vai ter um coração temoroso, mas precisamos confiar no Senhor mediante a isso. Precisamos confiar no poder do Senhor Jesus Cristo, no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, me lembrei que a irmã foi lá na casa da irmãzinha lá na terça-feira passada, é atrasada, né? Ela chorou, lembrando da irmã dela que não conseguia o seu tratamento, né? Aí já na outra terça ela já estava alegre, né? Pois é, aí Jesus já vai lá e resolve todo o problema, né? Deus cuida de nós. nós. Cenário, tanto lá quanto aqui, né? Aí a gente, todo mundo já sabe de novo. Rapaz, é incrível. Porque às vezes, irmãos, nós somos postos à beira da morte. É difícil, não é fácil. Só que a gente já passou por situações, sabe? Não é fácil. É aqui, né? Todas as coisas, qualquer problema, isso não é uma. Exatamente. Mas a gente não quer aceitar. É difícil para nós, muitas vezes, né? Por causa do nosso coração. Mas o Senhor está conosco, né? E tudo que acontece é para isso, exatamente. Para que no final Ele receba a glória que é devida ao seu nome, né? No fim das contas, Cristo não fez com que a tempestade se aquietasse, houve grande bonança sobre os discípulos. Sempre age. Então, esse Jesus poderoso é o que servimos, irmãos. Quem é o homem sem consciência que pode fazer isso? Dizer assim, meio uma chuva forte, para de chover. O vento está muito forte, cessa vento, emudece. Quem? Os discípulos estavam com aquele que criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Aqui Cristo mostra o seu poder sobre a criação. Ele, por meio dele, todas as coisas vieram à existência. Todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra, não é isso? Pela palavra de Cristo. A quem nós iremos temer? Então, nós devemos aquietar o nosso coração. Se Cristo diz que devemos esperar nele, confiar nele, se Ele é aquele que tem todo o poder. Então é bom que todo homem, irmão, tenha uma visão clara do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes vemos um senhorzinho, né, um homenzinho debilitado, um judeu da Palestina, da Mesopotâmia, que curou alguns aleijados, mas que morreu e que talvez ressuscitou. Não! Esse não é o Jesus que servimos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele não só é poderoso,
Ele não só tem poder, ele tem todo o poder. Todo o poder. Ele faz com que o impossível aconteça de fato. Aquilo que é improvável, aquilo que para nós, na nossa visão limitada, humana, a gente não tem como. É impossível acontecer isso. Mas Cristo é poderoso e pela sua palavra Ele faz com que aconteça. Ele diz: para que a tempestade se aquietasse, que as águas se acalmassem, como diz no versículo 38. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Nós vamos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Irmãos, há um perigo também no nosso coração, que eu quero finalizar aqui com esse último ponto. Você percebe que na criação Deus disse para todas as coisas, e todas as coisas aconteceram como Deus queria que acontecesse. Haja separação entre águas e águas, haja flores. Cada coisa foi dividida, cada coisa foi colocada no seu lugar, de acordo com o que Deus pronunciou. Com o advento da queda, do pecado, é mais fácil a criação atender a Deus do que nós. Deus diz para o homem: faça isso, e o homem é de dura cerviz. Nós somos assim, nós não fazemos. Deus disse ao mar, que haja divisão de terra e água, e assim se fez. Não diz a palavra assim, Gênesis 1? Mas quando Deus diz para nós, é que nós obedecemos a Ele, nós não obedecemos, por causa do pecado. E o pecado é uma oposição a Deus, e esse é o ponto. O pecado que ainda é presente em nós, ele se torna uma oposição a tudo o que está ligado a Deus. É como o ímã, colocado de costas. Você põe força para pressionar, mas não cola. Assim é o pecado diante de Deus. Ele é aquém, é indiferente à pessoa do Senhor. Então nós, com o coração ainda débil, debilitado, e com todas as mazelas e fraquezas, devemos confiar, irmãos, nesse Deus, o qual todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez, como relata João capítulo 1, versículo 3. Os céus e todas as suas glórias e hostes de habitantes, a terra e tudo o que ela contém, o mar e tudo o que nela há, toda a criação, desde o sol lá no alto até o verme mais insignificante do solo, na terra, foi obra de Cristo, foi obra do Senhor. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então aquele mesmo Jesus que nasceu de uma mulher pobre em Belém e viveu na casa de um carpinteiro em Nazaré, é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus encarnado, Ele tem todo o poder, e Ele é que cuida de cada um de nós. Ele é que cuida das nossas vidas. O que seria de nós sem Jesus, irmãos? O que seria das nossas vidas sem o cuidado do Senhor? Sem a sua bondade, o seu amor, a sua paciência conosco, o seu cuidado, a sua benevolência, a sua benignidade, a sua longanimidade em lidar com nós, pecadores, descuidados, impacientes, incrédulos, que é o próximo ponto que vamos ver. Como que Cristo se compadece de pecadores como nós. E não somente isso, Ele cuida detalhadamente, pessoalmente, de cada um de nós. Aí é onde a ansiedade é dissipada, onde a preocupação some. É quando a sua confiança, é quando a sua vida está sob essa rocha, que é Cristo. Confie nele. Não pense você que você pode viver nesse mundo sem a orientação de Cristo. Não faça isso, meu irmão. Procure no Senhor orientação. Aquele que aquieta a tempestade, Ele aquieta também a nossa alma. Ele faz com que nós sejamos colocados em lugares firmes, como diz o salmista, para o louvor da sua glória. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Algum irmão quer fazer algum comentário? Complementar? Amém. Antônio, alguma coisa? Outra Alice? Então vamos orar, irmãos, agradecer ao Senhor pela sua palavra. Então a gente finaliza esse capítulo maravilhoso e essa passagem
Meu irmão, eu falei, agradecer a Deus, né? Porque são maravilhosas que existem na nossa vida, né? Amém. Ele falou para os fariseus terminando lá com ele lá. Ele falou, nosso pai é Abraão. Ele disse, muito antes de Abraão já era. E aí os homens pai enlouqueceram. Jesus criou o mundo. Desde sempre ele está com nós, né? Já registrado tudo já na nossa vida aqui na terra. Nossos dias, né, estão sob o cuidado do Senhor. Mas acho que é confiar. Amém. O que vier é lucro. Amém. Esse cara é de Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Vamos ficar de pé, já finalizar também. Bendito Deus, Deus de toda misericórdia, de graça, Deus todo santo, justo, nós nos prostramos, Pai, de Tua palavra. Pedimos perdão, Pai, por muitas vezes sermos incrédulos, impacientes, por muitas vezes sermos ociosos. Ó Pai, não percebemos que o Senhor está conosco. E não percebemos que o Senhor está conosco em meio à tempestade, em meio à dificuldade. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de cada um de nós. E podemos perceber, Pai, de forma maravilhosa, amorosa, o cuidado do Senhor, de ter nos dado a família, de ter provido tudo o que precisamos, de ter guardado os nossos. Louvamos a Ti também, Pai, pelos períodos de dificuldade, os períodos esses que o Senhor faz com que nós sejamos santificados por meio da provação. Ajude-nos, ó Pai, ao atravessar a dificuldade, darmos glórias ao Senhor e percebermos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Abençoe cada um dos Teus filhos aqui presente essa noite. Abençoe a família do altar dessa semana, Diácono Damaso, Senhor Antônio, seus filhos, Micael, Samuel, Iago. Continue fortalecendo essa família, Pai, dando da Tua graça, despejando o Teu amor sobre eles. Eles possam ver o cuidado do Senhor sempre, Pai. E abençoe cada um de nós, leva-nos em paz para os nossos lares. E é o que eu te peço em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Podem sentar, irmãos? São os rápidos avisos.